Bom dia, pessoal, tudo bem? Ah, hoje vamos à nossa segunda aula sobre sistema límbico e funções superiores do sistema nervoso central. Não é a aula que a gente encerra o curso de neurofisiologia. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre linguagem, falar sobre como o ser humano produz linguagem, como ele interpreta a linguagem e problemas relacionados à linguagem, tá? A gente não pode negar que linguagem é uma coisa muito importante para nós seres humanos. E uma das coisas mais interessantes é que nós temos várias línguas, vários idiomas diferentes, né, e vários dialetos. Se estima que seres humanos tenham mais de 10 mil diferentes idiomas e dialetos, não é? Modos de se expressar e modos de se entender coisas. Então, realmente é bastante rico, não é? Essa, essa nossa diversidade cultural, não é? E, sem sombra de dúvida, é a principal maneira que nós temos de ter comunicação uns com os outros. E outra coisa que é totalmente esse modo de comunicação é bem exclusivo de seres humanos, não é? Essa linguagem falada e a linguagem escrita, então, é exclusivo de seres humanos, tá? Se a gente for voltar um pouco sobre o que a humanidade pensava sobre fala, não é? Sobre o controle da fala, o pessoal acreditava o seguinte, acreditava que o controle da fala ele era feito pela língua. No Império Romano e no Império Grego, não é? Eles acreditavam que quando o indivíduo tinha um problema relacionado à fala, que ele era um problema relacionado à língua. Nem imaginavam que era o encéfalo quem controlava a linguagem, não é? Então, quando o indivíduo perdia a fala por algum motivo, né, quando ele tinha uma afasia, que é uma perda dessa linguagem, não é? Ele fazia o que é? Ele perdia essa comunidade, essa capacidade de comunicação, não é? Se faziam gargarejos com o indivíduo, ele recebia massagens na língua, não é? E lá no século XVI, ainda se pensava muito na língua como a fonte da fala, não é? Então, o tratamento já fazia no século XVI, às vezes até se cortava a língua do paciente, né? E se fazia retirada de sangue, se colocavam sanguessugas na língua, não é? Então, isso eram coisas bem comuns. Você sabe que sangria até hoje se faz para algumas situações, não é? Alguns pacientes com excesso de ferro circulante se faz sangria, não é? Em alguns casos se retira um pouco de volume sanguíneo do paciente. Mas sangria era um tratamento muito comum na medicina. Então, o paciente tinha qualquer coisa, faziam sangria. Um exemplo de quem morreu, não é, de choque hipovolêmico, perdendo sangue durante horas, foi o George Washington, né, o primeiro presidente americano. Tem uma história que contam, né, nos livros que ele ficou doente e tal, e para tratar a doença dele, ele foi submetido a uma sangria. E essa sangria durou entre 9 e 10 horas. Se estima que ele perdeu entre 3,5 a 4 litros de sangue. E, obviamente foi óbito, né, pela sangria. Ninguém resiste a isso, né? Uma perda de um volume de sangue maior do que 40% do sangue que o indivíduo tem no corpo geralmente leva ao choque hipovolêmico, um estágio que a gente chama de um estágio irreversível, né? Ou seja, ele não tem como não evoluir para o óbito, não é? Então é uma história para vocês. Bom, esses dois senhores, talvez vocês lembrem deles, né? Que era o Franz Joseph Gall, que criou uma ciência chamada cranioscopia, e depois o Spurzheim, que era um aluno dele, deu o nome de frenologia. O, o Gall era aquele senhor que inventou a história de que o encéfalo era dividido em várias regiões
mas isso foi dividido de acordo com a ideia dele, né? E aí ele atribuía funções a essas diferentes regiões. E aí, quanto mais tu fizesse aquela função, quanto mais tu usasse aquela função, cresceria o encéfalo, se deformaria a caixa craniana e, medindo essa caixa craniana, se poderia saber se esse indivíduo tinha mais ou menos de uma determinada habilidade. O Spurgeon foi um cara do marketing, né, que impulsionou os trabalhos do Gall. Essa teoria é uma teoria errada, né? A teoria da frenologia é uma teoria errada, uma teoria que ajudou muita coisa ruim, não é? A base muito das teorias científicas que sustentavam o escravagismo no mundo eram baseadas nisso, né? Que havia uma diferença de encéfalo, havia uma diferença de caixa cranianas entre brancos e negros, e isso representaria a superioridade à raça branca, e aí isso justificaria o escravagismo. Né? Muita coisa ruim surgiu dessa história do Gol aí, né? Mas o Gol, nesse pensamento dele, não é? Ele disse que haveriam áreas que seriam responsáveis pela linguagem. Ele não citou, não falou exatamente quais eram, não é? Mas ele começa com essa teoria. Então, se a gente for pensar, quem pensou pelas primeiras vezes, não é, sobre um centro de linguagem e tal, não é? Isso é uma ideia do Gall, não é? Lógico que ele não sabia onde ficava, não sabia como funcionava, não tinha a menor ideia sobre isso, mas ele é o primeiro a pensar sobre isso, tá? Uh, Depois a gente tem o Jean Baptiste Boilaud, não é? Ele era francês, deve se pronunciar de outro jeito o nome, né? O meu francês não está bem longe de ser um bom francês, né? Esse senhor ele começa com ele tem uma contribuição interessante na neurofisiologia. Ele é o primeiro a dizer que um lado do encéfalo controla o outro lado do corpo. Ele é o primeiro a dizer, por exemplo, que o lado esquerdo controla a mão direita. Então, ele vem com uma história interessante e ele é o primeiro a ter a ideia, em 1825, de que a fala seria controlada pelos lobos frontais. Tá? Aí depois, o genro dele, esse é o genro dele, não é? O Simon Albertin, que a gente encontra na literatura como Ernest Albertin, não é? Ele pega um paciente que tenta cometer o suicídio e dá um tiro na cabeça, né? Arranca parte do osso frontal, né? Com esse tiro. E aí esse paciente fica vivo, e aí ele pega uma espátula e ele faz o seguinte, o paciente vivo, né? Ele começa a apertar a caixa crânio, o encéfalo desse paciente, e quando ele faz essa compressão no lobo frontal, o paciente para de falar. Quando ele comprime, o paciente não consegue falar, quando ele tira, o paciente fala, tá? Isso é bem comum, às vezes o paciente faz uma neurocirurgia e fica um pouco de edema e isso comprime um pouco o lobo frontal e comprime ali a área de Broca e o paciente perde a capacidade de fala, depois o edema sai e a fala volta, não é? Isso é um fenômeno que pode acontecer, tá? Pós-neurocirurgia. Essa é uma compressão temporária, não é, do lobo frontal. E aí o ele pressionava esse lobo frontal com uma espátula, o paciente não conseguia falar, e ele tirava a espátula e o paciente falava. Aí ele vem com a ideia, não é, de que o lobo frontal é quem controla a fala, tá? Mas a gente já tem um espaço de tempo, né, de 1825 a 1861. Ele segue os trabalhos do sogro dele, não é? E vem com essa ideia. Esse Albertin, ele se junta ao Broca. E aí, em 1861, eles publicam um trabalho junto, né, falando que realmente a ideia que a fala está no lobo frontal, não é? Em 1863,
o Brocal publica um trabalho com 8 casos, né? Conseguiu 8 casos de pacientes que perderam a fala, né? Tiveram afasia, não é? E ele publica 8 casos de pacientes e ele diz que esses pacientes eles tinham uma lesão no lobo frontal do lado esquerdo. E aí, em 1864, o Broca realmente ele publica o seu trabalho dizendo que a fala fica no lobo frontal do lado esquerdo. Essa história que eu estou contando para vocês é só para vocês não pensarem que foi só o Broca que descobriu essa questão da fala. Aliás, existem livros de história livros não, perdão, revistas de história das neurociências, não é, que contam todas as pessoas que participaram desses achados e que contam também como discutem hoje os pacientes que eles tinham naquela época, não é? Se realmente os diagnósticos foram corretos, o que eles omitiram de dados ou não para chegar a alguma coisa, o que eles arredondaram de dados para chegar às teorias, né? Então, são discussões bem legais, assim, quem for estudar neuro um pouco mais a fundo, né, estudar essa história desses primeiros casos, tá? Também se aprende muita coisa com esses primeiros casos, não é? Bom, então, quando se lesa essa área de Broca, o paciente faz uma afasia. Vai ter uma dificuldade na fala, né? Essa é uma afasia não fluente, é uma afasia motora. Por quê? Porque essa área de Broca é muito perto do córtex motor aqui, ó, do pré-central, muito perto desse córtex motor, exatamente na área que controla a musculatura da face, tá? Isso a gente chama de afasia não fluente, o paciente não consegue falar adequadamente, é uma afasia motor. Então, ele tem dificuldade na fala, mas essa dificuldade na fala tem vários pontos dentro dela. Primeiro, esse paciente tem muita anomia. A anomia é uma dificuldade de encontrar palavras. Tu tá falando e aí tu vai falar uma coisa e te falta aquela palavra. Tá? Isso é anomia, não é? E esse paciente também vai ter agramatismo. Agramatismo é a incapacidade de construir sentenças com uma gramática correta. E aí o agramatismo vem do seguinte: ele não conjuga os verbos adequadamente e ele tem um estilo telegráfico de discurso. O que é um estilo telegráfico de discurso? O estilo telegráfico de discurso ele não usa muito artigos, pronomes, conjunções, ele usa a informação básica do texto. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar a seguinte frase, tá? Eu vou dizer para vocês que meu nome é Léder Xavier e eu sou professor da PUC, da Escola de Ciências de Saúde da Vida. Ele falaria alguma coisa assim, professor PUC, ou seja, a informação principal está no texto, tá? Mas como se monta essa frase acaba não entrando dentro desse texto, não é? E lógico que a informação principal vai ter um problema na dicção, vai ter um problema no formar a palavra, não é? Então isso é uma coisa bem comum. Esses pacientes também fazem erros parafásicos, ou seja, ele vai falar a palavra estrada, não é? Por exemplo, ele fala estada, sabe? Então às vezes fica um pouco difícil. Como a compreensão ela é na área de Wernicke, normalmente isso é uma simplificação, tá? A compreensão, compreender o que a outra pessoa está falando fica na área de Wernicke. Então, normalmente a compreensão desse paciente é boa. Ele compreende bem o que estão falando para ele, mas ele tem problemas com armadilhas de linguagem. Isso é bem comum nesse paciente. O que é um exemplo de armadilha de linguagem? Um exemplo de armadilha de linguagem é isso aqui, ó. Olha essa frase aqui embaixo. O leão foi morto pelo tigre. Tá? Tu diz essa frase para uma pessoa, o leão foi morto pelo tigre. Tá? E aí tu faz uma pergunta, quem matou quem? A resposta é uma resposta bastante óbvia, que é o tigre matou o leão, não é? Mas a palavra pelo
ela é uma armadilha de linguagem, porque foi morto pelo, nesse sentido, quer dizer, foi morto por, mas pelo pode significar pelo, o pelo do animal. E às vezes o paciente pode se perder nessa armadilha de linguagem. Né? Então ele não entende direito a frase. O leão foi morto pelo tigre, sabe? E eles podem se perder nessas armadilhas de linguagem. Isso é um problema de compreensão que a gente encontra no paciente com lesão de Broca, tá? Mas isso é às vezes, não acontece sempre nesse paciente. Normalmente a compreensão é boa. Tu tem um diálogo com ele, tu fala com ele, ele compreende super bem e ele responde. A compreensão dele acaba sendo boa. Só a resposta, quando ele monta a frase, não é uma resposta tão boa, tá? Bom, depois, muitos anos depois, o Carl Wernicke, não é? Em 1874, ele tem um paciente, que esse paciente tem uma lesão na fronteira parieto-temporo-occipital, que é essa lesão aqui, ó. Isso aqui é o encéfalo do paciente do Wernicke, né? E pode ver que é uma lesão bastante grande, né? Foi um acidente vascular bastante grande que acabou fazendo uma lesão enorme nesse paciente. Esse paciente do Wernicke, ele acaba não conseguindo entender adequadamente a palavra falada e a palavra escrita, né? Se tu fala para ele e ele não entende, né? E aí se descreve a afasia de Wernicke, não é? Essa é uma afasia com um discurso fluente. E aliás, fluente até demais, tá? Então, o que acontece com o paciente de Wernicke? Tu fala uma coisa para ele e ele não entende. Ele simplesmente não entende o que tu falou. E aí ele começa um discurso, ele te dá uma resposta, não é? Ele começa um discurso longo e sem sentido. Geralmente ele é verborrágico, né? Ele não para de falar. Então, por exemplo, tu pergunta para ele assim, tu vai no supermercado hoje e ele responde porque eu estava passando pela rua e vi passarinhos e também passou um carro e os elefantes de Marte, ou seja, ele monta frases que não tem muito sentido, ele não responde o que tu tá perguntando, não é? Então isso é um problema. E ocasionalmente eles trocam palavras. Por exemplo, ele vai falar um pedaço de papel, ele fala um pastel de mão. São coisas que acabam não tendo muito sentido. E às vezes essa troca de palavras são coisas que no fundo elas são mais ou menos parecidas, mas são bem diferentes. Por exemplo, ele vai falar que bateu o joelho, ele diz que bateu o cotovelo. São duas articulações, não é? Mas tem uma localização bem diferente. Então isso é bem comum dessa afasia de Wernicke, não é? O paciente é verborrágico, ele não compreende o que se perguntou para ele, não é? E ele faz um discurso sem sentido, um discurso longo e sem sentido, tá? Bom, a afasia de condução, essa área de Broca, não é? Ela se comunica com a área de Wernicke, tá? E tem um fascículo, tem um conjunto de feixes que liga essa área de Broca com a área de Wernicke, que é o fascículo arqueado. Tá? Então, o que acontece? Esse paciente que tem a lesão nesse fascículo arqueado, que tem essa afasia de condução, ele faz o quê? Ele consegue falar adequadamente, porque ele tem a área de Broca adequada, ele consegue compreender a palavra falada adequadamente, não é? E só que ele não consegue ligar isso rapidamente. Então, tu faz uma tarefa no qual tu faz o seguinte, tu coloca uma lista de objetos, não é? E tu fala o nome do objeto, tu tem um quadro, por exemplo, que tem vários objetos, imagens de vários objetos aparecendo. E aí tu fala o nome do objeto, por exemplo, garrafa, e diz para ele repetir rapidamente. Então, o que vai acontecer? Se ele
se ele entende que a garrafa, ele vai apontar para a garrafa, mas ele não consegue responder garrafa adequadamente. Tá? Ele não consegue responder isso tão rápido, porque ele vai compreender pela área de Wernicke, ele tem que associar por outras áreas para chegar até a área de Broca, porque ele não tem a ligação, não é que é o fascículo arqueado, ele tem que fazer uma associação por outras áreas para chegar até essa área de Broca e ele poder dizer que tu falou sobre uma garrafa, tá? Então ele perde a capacidade de repetir palavras rapidamente. Tem um detalhe, quando se faz esse teste, né, o que acontece? O paciente tem um desempenho melhor com palavras mais curtas, não é? E com substantivos. Então, coisas que ele conhece mais e que são mais curtas, não é? Isso, palavras mais curtas vão ajudar. Se forem palavras de junção, com, mas, sabe? Palavras que estão juntando substantivos, que estão juntando coisas mais importantes da frase, ele já fica mais complicado. Palavras longas, então repetir palavras longas vai ficar bem mais complicado com essa lesão do fascículo arqueado. Paralelepípedo, isso é uma palavra difícil de se repetir ela, não é? E se forem sons sem sentido, que ele não consiga buscar a informação de outros lugares do córtex, isso prejudica ainda mais essa tarefa, não é? Então, não é só uma incapacidade de repetir palavras, tem algumas palavras que são mais difíceis ainda do que outras, né? Então, ele tem desempenhos melhores e tem desempenhos piores, tá? Aqui, eu estou mostrando para vocês um modelo que a gente chama de modelo de Wernicke-Geschwind, não é? Que é um modelo de como ocorre o processamento da palavra falada. Tem um modelo que explica como a gente repete uma palavra, não é? E tem um modelo de fluxo de informação também que explica como a gente visualiza uma palavra no lobo occipital e acaba lendo essa palavra. A gente está lendo um texto em voz alta, por exemplo. Então, o que acontece? O fluxo de informações seria o seguinte: eu ouço a palavra, ela vai até o córtex auditivo, tá? Essa informação auditiva vai até aqui, até o lobo temporal. Depois essa informação passa, eu tenho um fluxo de informação para a área de Wernicke, né? Aí depois eu vou passar aqui para esse córtex que está em amarelo, não é? E aí, para essa parte mais angular aqui que está em amarelo, e aí eu faço o quê? E aí depois a informação se direciona para o fascículo arqueado, tá? E vai até onde? E vai até a área de Broca. Aí a área de Broca processa e faz o quê? E envia informações até o córtex motor, essa parte aqui do córtex motor, se vocês lembrarem, essa parte aqui é responsável pela movimentação da face. Então, isso é uma simplificação desse fluxo, obviamente, né? Então, o que acontece aqui, eu ativo o córtex auditivo, área de Wernicke, pega o fascículo arqueado, vai para a área de Broca e acaba ativando esse córtex motor e eu consigo repetir o que estamos falando. Se eu tiver alguma lesão em algum ponto dessas, eu não vou conseguir, dessa via, não é? Eu não consigo repetir isso que estamos falando, tá? Bom, e como é que eu repito uma palavra que eu estou lendo? Não é? Como é que é a repetição de uma palavra escrita, não é? Por esse mesmo modelo. O indivíduo faz a leitura, essa informação vai até o córtex visual. Chega aqui no córtex visual primário, tá? Depois essa informação vai aqui para o giro angular, depois ela vai para a área de Wernicke. Ou seja, isso é a compreensão da palavra escrita, não é? Ou seja, chega a informação visual até o lobo occipital aqui, não é? Depois do lobo occipital vai para o giro angular e depois vai para a área de Wernicke. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a saída de informações, não é? Também fascículo arqueado, tá? Eu vou ter a saída de informações que vai até a área de Broca para processar a fala e faz o que? Vai para o córtex motor. Então, esse é o caminho da informação. É lógico que esse é um caminho simplificado, não é? Existem muitas outras coisas em volta ali, mas é um modelo
que ajuda a gente a entender de um modo mais didático, de um modo mais fácil, como é o trânsito dessa informação no nosso encéfalo. Tá bom? Esse modelo é um modelo que funciona razoavelmente bem. E de acordo com a lesão, onde vocês tiverem a lesão, vocês não vão conseguir ouvir uma palavra e repetir, ou não vão conseguir ler um texto em voz alta. Tá? Então, esse é um modelo que explica esses fluxos de informação ao longo do encéfalo. Tem algumas informações adicionais, não é, em relação a pacientes que têm AVC e como isso influencia a linguagem deles. Alguns pacientes, eles são bilíngues, eles nascem, aprendem uma língua inicialmente, não é? Essa é a língua nativa deles, e eles aprendem outra língua depois. Detalhe interessante é que quanto mais tarde vocês aprendem uma língua, pior vocês aprendem. Mais difícil vai ser aprender aquela língua e menos fluente vocês serão naquela língua, tá? Então, por exemplo, uma criança que aprende a falar português e inglês juntos, ela é muito mais fluente do que se ela faz o seguinte, ela aprende a falar português e ela vai aprender a falar inglês quando ela tem 20 anos. O nível de fluência é muito diferente, tá? O que acontece? O paciente faz um AVC, se ele é bilíngue e ele aprendeu uma língua depois da outra, ele faz o que? Ele preserva a mais antiga. Então, provavelmente, a língua primitiva, ela ocupe espaços diferentes e ocupe uma quantidade maior de áreas dentro do encéfalo, né, do que a segunda língua do indivíduo. Então, ele tem uma tendência sempre a preservar a mais antiga. Vocês falam português, a língua nativa de vocês é português, e vocês aprenderam a falar inglês depois, vocês vão ter um AVC, vocês vão perder o inglês, não vão perder o português, tá? Sempre é essa tendência. E uma pergunta que a gente sempre se faz é sobre surdos, não é? Como é que os surdos processam a linguagem? Essas áreas, nos pacientes meus que nascem surdos, essas áreas acabam se dedicando à linguagem. Então, a área de Broca, a área de Wernicke acabam pegando um pouco da linguagem, né? mesmo o indivíduo sendo surdo. Então, quando o paciente surdo tem um déficit, ele acaba tendo um déficit similar a uma afasia verbal. Só que ele vai expressar esse problema aparece na linguagem de sinais dele. Tá bom? Aqui eu tenho só algumas coisas da linguagem de sinais, não é? Para vocês darem uma olhada, não é? Então, aqui o paciente falando na linguagem de sinais, não é? Linguagem de sinais eu não conheço muito de linguagem de sinais, mas parece bastante intuitiva, né? Por exemplo, a palavra eu é o indivíduo pega o dedo e aponta para ele mesmo. A palavra gato ele desenha uma vibriça assim com a mão, não é? Parece bastante intuitiva se tu conhece, não é, a linguagem. Tem um detalhe interessante que existe sotaque na linguagem dos sinais e existe um sotaque, o indivíduo que usa a linguagem de sinais, ele reconhece quem não é nativo da linguagem de sinais, quem não é surdo e está falando, aprendeu depois essa linguagem de sinais. Então, eles têm esse reconhecimento, não é, de sotaques na linguagem. Bom, a fala fica... Isso é um trabalho bem antigo do Rasmussen, tá? Eu acho que hoje, se for analisado isso, a gente consegue ver coisas um pouco diferentes, tá? É um trabalho da década de 70, mas acabou ficando na literatura. O pessoal trabalha muito com esses dados aqui. Existe uma diferença, tá? Entre a localização da fala, o hemisfério que fica a fala, e se o indivíduo é destro ou canhoto. Por exemplo, 96% dos destros têm a fala localizada no hemisfério esquerdo. 4% dos destros têm a fala localizada no hemisfério direito. 70% dos canhotos têm a fala no hemisfério esquerdo. 15% dos canhotos têm uma representação bilateral da fala esquerdo e direito, né? A fala fica dos dois lados. E 15% dos canhotos têm a fala localizada no hemisfério direito.
E vários trabalhos de fisiologia que falam sobre diferenças entre canhotos e indivíduos destros, tá? Que vão desde diferenças positivas até diferenças que não são tão positivas assim. Quando se fala muito na genialidade de indivíduos canhotos, que muitos indivíduos que são gênios, não é? São canhotos, não são destros, não é? Se fala também uma outra coisa positiva sobre canhotos, é que os canhotos se recuperam melhor de eventos isquêmicos que lesem áreas como a área de Broca, por exemplo. Eles acabam tendo uma recuperação melhor. Tem outras coisas que também são negativas. Tem estudos que mostram que canhotos, por uma razão que ninguém sabe qual é, tem uma menor expectativa de vida. Não é? Se vocês pegarem o Gannon, ele fala sobre isso. Tá? Mas, assim, isso tudo é muito relativo. Né? Tem 1 milhão de coisas que mudam a expectativa de vida. Nos canhotos do mundo, não se preocupem. Tá bom? Bom, então, essas são questões. Mas como é que tu sabe que a fala está no hemisfério esquerdo ou no hemisfério direito? Como é que a gente vai saber isso? Tá? Aqui tem uma coisa interessante. Existe também uma diferença de gênero. Aqui a gente tem 2 imagens, não é? Mostrando o metabolismo, não é? Encefálico. Então, aqui a gente tem um homem, tá? Quando ele está utilizando a linguagem, né? Quando ele está falando, e aqui a gente tem uma mulher. Então, as áreas que estão marcadas em vermelho são as áreas que têm maior metabolismo, são as áreas que estão sendo utilizadas por esses indivíduos. Olha um homem, ele utiliza o quê? Ele vai utilizar, notem que isso aqui está de frente, não é? Então, isso aqui é o lado esquerdo, não é? Isso aqui é o lado direito, tá? Tem que cuidar quando vai olhar essas imagens. Então, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele faz o quê? Quando ele fala, o homem, ele aumenta o seu fluxo sanguíneo, aumenta o seu metabolismo, aumenta a atividade do lado esquerdo. Já muitas mulheres têm uma representação bilateral da fala. Elas usam o lado esquerdo e o lado direito para poder falar. Então, isso mostra uma diferença, não é? Em termos de vocalização, não é? Em termos de uso da fala de homens e mulheres. Tem um detalhe interessante: mulheres comunicam muito melhor os 2 hemisférios. O número de fibras do corpo caloso de mulheres é maior do que o número de fibras do corpo caloso de homens. Então, elas conseguem conectar melhor os hemisférios, não é? E conseguem usar de um modo mais dinâmico o encéfalo, não é? Talvez isso explique porque geralmente mulheres têm uma capacidade melhor de fazer múltiplas tarefas no mesmo espaço de tempo. E homens, normalmente, eles são mais focados em uma determinada tarefa, e quando partem para fazer multitarefas, isso não funciona muito bem, uma boa parte dos homens, tá? Bom, como é que o indivíduo descobre se o hemisfério que está a fala, não é? Se usa o termo, o pessoal usa na literatura hemisfério dominante e hemisfério não dominante, não é? Assim, não é muito. É meio indelicado dizer que um é o dominante, o outro não é. Né? Então, esse termo se usa aí na literatura, mas tem caído, né? Então, a gente vai falar aqui em hemisfério da fala. Se usa outras denominações, hemisfério das categorias, tem várias outras denominações possíveis. Né? Mas como é que a gente descobre qual hemisfério está a fala? Se faz um procedimento chamado procedimento de WADA, W-A-D-A. O procedimento de WADA é o seguinte: se injeta amital sódico, tá, na carótida esquerda do paciente, e aí o que vai acontecer? Se eu injeto amital sódico é um potenciador de sinapses inibitórias, potenciador de sinapses GABAérgicas. Eu vou inibir tudo onde aquele amital sódico chegar. Também é conhecido como soro da verdade, não é? Para fazer o indivíduo contar histórias que ele não contaria normalmente. Então, esse amital sódico, ele faz isso aqui, ó. Ele entra na carótida interna, não é? E aí ele faz o quê? Ele entra na carótida interna e ele vai inibir, não é? Um lado do encéfalo. Ele vai fazer a inibição de um lado do encéfalo. Quando ele faz a inibição desse lado do encéfalo, o que vai acontecer? Se eu inibir o lado esquerdo, eu coloquei na carótida esquerda, não é? Então, quando eu inibo o lado esquerdo, o que vai acontecer?
Então, inibindo o lado esquerdo, o indivíduo vai perder a fala. E aí, quando ele perder essa fala, eu sei o seguinte, a fala ficava no hemisfério esquerdo, tá? Talvez ele vá fazer o quê? Ele vai perder também o movimento do lado direito, aí, não é? Vai fazer uma paralisia espástica do lado direito, momentânea, tá? Vai durar uns 10, 15 minutos. Então, eu sei que essa fala fica do lado esquerdo. Agora, se eu inibir a carótida do lado esquerdo, se eu colocar metal sódico na carótida do lado esquerdo, inibir o lado esquerdo do encéfalo e continuar falando normalmente, significa que a fala está no hemisfério direito. Tá? Esse é o princípio do procedimento de VADA ou do teste de VADA. E aí ali tu consegue saber exatamente em que lado do encéfalo se localiza a fala desse indivíduo. Ou pelo menos que se eu inibir o lado esquerdo, né? Eu coloco a metal sódico na carótida esquerda, inibo o lado esquerdo, e ele continuar falando, pelo menos bilateral tem que ser a representação, tá? Então, esse é um modo de saber em qual hemisfério se localiza a fala num determinado indivíduo. Bom, outros problemas relacionados, né, alguns AVCs, não é? Principalmente da área parietal ali, da região parietal do encéfalo, pode gerar prosopagnosia. Prosopagnosia é a incapacidade de reconhecer faces, não é? O paciente passa a ter dificuldade de reconhecimento de faces. Ele olha para o indivíduo, ele enxerga, tá? Mas ele não consegue fazer o reconhecimento de face. Tem uma coisa muito interessante, aí os pacientes começam a utilizar outros métodos para reconhecer as pessoas. Eles reconhecem pela voz. E tem uma coisa que é muito interessante dessa prosopagnosia. Se a pessoa tem uma característica facial muito marcante, se ela tem um nariz muito grande, se ela tem orelhas muito grandes, se ela tem, sei lá, uma careca, essas características faciais muito marcantes, elas facilitam o reconhecimento da pessoa. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante desses pacientes que fazem essa prosopagnosia. Outra coisa causada por AVC também, não é? Prosopagnosia, principalmente quando pega a parte, eu falei parietal, né? Mas principalmente quando pega algumas coisas temporais ali. E tem alguns AVCs que pegam a porção parietal, agora sim é parietal, tá? Eles podem ter síndrome da negligência unilateral, eles podem perder um lado, eles não é que eles não enxergam, mas eles ignoram um lado do corpo, tá? Ou ignoram um lado do campo visual. Isso é uma coisa interessante. Então, às vezes o paciente está comendo e ele faz o quê? Ele come metade do que tem no prato. Aí a pessoa que está junto com ele tem que virar para ele comer a outra metade, porque ele ignora metade do campo visual. Então, isso aqui é um exemplo. Aqui tem um desenho que se dá para o paciente fazer, não é para ele copiar, isso aqui é o desenho padrão, e ele tem que fazer uma cópia desse desenho. Podem notar que é nítido que ele faz o seguinte, olha aqui, ó, ele ignora um pouco esse lado do campo visual aqui, não é? Então, ele faz essa negligência unilateral. Alguns tipos de AVCs, o paciente pode ignorar até um hemicorpo, assim. Ele ignora a presença daquele hemicorpo. Então, às vezes, ele faz o AVC e aí, quando ele acorda, ele diz: quem colocou essa perna aqui? O que é isso? Ele não reconhece como sendo a perna dele. Então, ele vai negligenciar aquela metade ali. Então, essas são coisas que a gente vai encontrar, são coisas que a gente pode encontrar no paciente neurológico. Tá? Dr. Egas Muniz, na década de 40, no final da década de 40, ganhou o prêmio Nobel com um procedimento, não é? Que não é muito legal. Procedimento. Muita gente diz que o Egas Muniz merecia ter ganhado o prêmio Nobel com os trabalhos que ele fez sobre vascularização do sistema nervoso central, que eram trabalhos muito bons. Ele era um neuroanatomista realmente muito bom.
acho que foi o único prêmio Nobel português. Mas o Egas Muniz criou uma coisa que não era muito legal, que era uma neurocirurgia para acalmar as pessoas, tá? Que era uma neurocirurgia usada para tratar distúrbios psiquiátricos, que era uma lobotomia do lobo frontal. E era feita em consultório mesmo, ou seja, você entrava nessa região aqui, ó, acima, não é, passava aqui ó, acima do olho, né, se furava a caixa craniana, e aí se furava a caixa craniana com uma haste de metal e se ficava mexendo essa haste de metal e se destruía o lobo frontal. E se dizia que isso iria acalmar os indivíduos. Realmente, no começo logo que se fazia, tinha um efeito tranquilizante, vamos dizer assim. Mas depois gerava uma série de déficits cognitivos, uma série de déficits comportamentais no paciente. Era uma coisa bem complicada, não é? Então, era uma neurocirurgia feita a facão, não é? Mas era bem comum essa lobotomia frontal, né, para pacientes que tinham surtos psicóticos, eram coisas comuns na época, não é? A gasmonias ali é separada. Então, se fazia esse tipo de coisa. Hoje não existe mais essa lobotomia de lobo frontal aí para acalmar as pessoas, né? Isso não é feito mais. Mas às vezes é difícil comparar as coisas, as pessoas comparam medicinas de tempos diferentes, né? Não tem como comparar, por exemplo, o paciente HM, aquele paciente que eu falei para vocês que retiraram os hipocampos dele porque ele tinha epilepsia. Tem que pensar em todo o contexto da época, não tinha um tratamento, ninguém sabia o que ia acontecer quando se retirasse os hipocampos, ninguém ia saber que ele ia fazer amnésia anterógrada, que ele não ia formar novas memórias. O mundo era diferente, não é? Para vocês terem uma ideia de como a medicina foi acertando, foi errando, quando construíram a PUC, não é? Se dizia que a PUC era muito longe. Como é que eles iam construir? Tu tinha a Faculdade de Direito, que era ali no Colégio Rosário, que era no centro de Porto Alegre. Como é que tu ia construir uma universidade que ficava tão longe como a PUC? E quem é que ia estudar naquela distância onde era a PUC? Não era o que se pensava na época. Porque aquela distância tão longa era perto, ou era uma distância tão equivalente ao centro, né, como era o Hospital Psiquiátrico São Pedro. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, no começo, ele era usado para o seguinte, era usado, muitas pessoas que eram moradores de rua, eles eram colocados no São Pedro. Por quê? Porque era para limpar as ruas, para dizer, Porto Alegre não tem morador de rua, Porto Alegre não. Então as pessoas eram colocadas lá. Então houveram coisas, por exemplo, teve um marinheiro russo, não é? Não sei se era russo, mas falava uma língua que não se falava. E ele desembarcou ali no porto de Porto Alegre, ele não falava português, não é? E foi pego, foi dado como louco, passou anos dentro do São Pedro internado como louco. Depois foram ver que o cara era um marinheiro que não falava a língua, não é? E foi colocado lá, tá? Naquela época, eles faziam eletroconvulsoterapia da seguinte maneira: eles pegavam as pessoas e colocavam um atrás do outro, não é? E um segurava lá na ponta um cabo elétrico e era um choque que passava por todos. Eles eram molhados para conduzir melhor o choque, né? Então era um tempo muito louco, né? A eletroconvulsoterapia se faz até hoje, funciona super bem para tratamento de depressão, para tratamento de algumas psicoses, tá? Mas é com o paciente anestesiado, curarizado, tudo tranquilo, tá? Hoje é um procedimento muito comum, muito bom, muito bem feito da psiquiatria, tá bom? Não tem nada a ver com o que era feito antigamente. Mas o Egas Moniz, certamente, quando bolou isso, esqueceu do caso mais interessante da neuro, o caso mais legal de toda a história da neuro. O caso mais legal de toda a história da neuro é um senhor chamado Finas Cage. O Finas Cage, o caso dele aconteceu em 13 de setembro de 1848. Até coloquei a data para não esquecer mais. O Finas Cage, ele era um trabalhador da aviação férrea americana, não é? Na época que eles estavam construindo trilhos de trem.
para ligar o leste ao oeste americano. E o Finascade, a função dele era o seguinte: tinha uma pedra, por exemplo, no caminho onde ia se colocar o trilho de trem, ele colocava pólvora, explodia essa pedra e colocava o trilho de trem e a ferrovia continuava. E um belo dia o Finascade fez um buraco, colocou pólvora nesse buraco, não é? E foi socar o buraco, tá? Para socar essa pólvora com um bastão. O bastão tinha aproximadamente 1,6 kg. É exatamente esse bastão que aparece aqui, ó, na foto aqui, tá? Quando ele socou essa pólvora, fez algum atrito ali e esse bastão saiu da mão dele, explodiu aquilo, né? E o bastão saiu da mão dele e atravessou a caixa craniana. Então, quando atravessa a caixa craniana, faz aqui, ó, faz exatamente esse caminho aqui, ó. Ele atravessa o olho do Finascade, o Finascade perde a visão no olho esquerdo, não é? E atravessa a caixa craniana e destrói o lobo frontal. Só que tem várias teorias, né? Uma delas é que, como foi uma explosão, aquilo deve ter aquecido e aquilo passou quente, não é? Pelo lobo frontal e teria ajudado a cauterizar logo no começo, não é? E isso teria ajudado o Finascade a sobreviver. O Finascade foi caminhando até o local onde ele recebeu o auxílio, não é? Ele subiu as escadas, né? E foi tratado por um médico. Passou um mês em tratamento. Porque ele inflamou, teve todo um processo ali, não foi uma coisa simples, ele passou maus bocados ali. O médico que atendeu ele foi o John Harlow, né? E o John Harlow conta que ele colocava os dedos, né, por dentro do encéfalo do Finascade. E o Finascade, ele se recuperou disso. Então, o Harlow escreveu o primeiro artigo sobre o Finascade em 1848. Era um artigo que o Finascade, que ele dizia o seguinte, que ele contava sobre a incrível história de um homem que tinha destruído o seu lobo frontal e tinha sobrevivido. Até aquele momento, a gente não tinha nenhum indivíduo que tivesse tido uma lesão encefálica tão significativa e tivesse sobrevivido. Não é? Então, ele era um caso interessante da neurologia. E o Harlow acompanhou o Finascade durante anos. E ele se comunicava com a família do Finascade, acabou seguindo o caso. Tá? 20 anos depois, em 1868, o Harlow publica o segundo artigo sobre o Finascade. Esse artigo é o grande artigo sobre a história do Finascade, que ele tem relatos da família que contam o que tinha acontecido com o Finascade. O Finascade, ele faz o quê? O Finascade, ele sobrevive, mas ele tem uma alteração comportamental enorme. Tá? O que acontece? Ele muda completamente o seu comportamento. Ele era um cara normal, um cara tranquilo, e ele faz o quê? Ele perde comportamentos sociais. O que é perder um comportamento social? Por exemplo, eu estou dando uma aula, tá? Eu estou dando uma aula e eu tenho vontade de fazer xixi. Eu faço o quê? Eu termino a aula, espero até o último aluno sair, e aí depois disso eu vou fazer o meu xixi, tá? Se eu estiver muito apertado, eu peço para aviso a turma que eu tenho que ir no banheiro, eu vou no banheiro, faço meu xixi e volto, tá? O Finascade não, se ele não ia seguir ordem nenhuma, se ele tivesse a fim de fazer xixi, ele fazia xixi na frente de todo mundo e azar. Ou seja, ele não segue parâmetros sociais, tá? A gente nota o seguinte, quando é que a gente faz xixi na rua? Quando a gente está embriagado. Quando ele está embriagado, ele faz o quê? Ele usa etanol, que potencia sinapses GABAérgicas, potencia sinapses inibitórias, e ele faz o quê? E uma das primeiras coisas que é inibida esse lobo frontal. Então, ele perde comportamentos sociais, tá? Teve uma senhorinha ali que foi se tratar no São Lucas, não é? Era uma professorinha aposentada, e aí a senhora que acompanhava ela, não é? Levou ela no hospital, não é? E ela teve uma perda de comportamento social. Qual foi a perda de comportamento social que ela teve? Ela
pegou todo o dinheiro que ela tinha e foi numa loja e comprou de batons. Pegou todo o salário dela e comprou de batons. Sacana também a vendedora, né? Pegar uma pobre novelinha. E aí fizeram os exames de imagem, não é? E foram ver o seguinte, ela tinha um tumor enorme no lobo frontal, que tinha destruído o lobo frontal. Tá? Então aqui eu tenho um texto, não é? Que conta como é que era o Finas Cage. O texto contando, é uma tradução do texto, não é? Contando como é que era o comportamento do Finas Cage. Olha só. Ele é indeciso e irreverente, permitindo-se às vezes as mais grosseiras irreverências, que não era do seu costume anteriormente. Sabe que irreverente é uma palavra... Irreverente, eu sempre imaginei que irreverente era uma coisa legal. Ah, fulano é irreverente, né? É que um dia eu fui preencher um formulário de avaliação de um funcionário que eu tinha na PUC, né? E aí perguntava se o funcionário era irreverente, mas estava dentro das características ruins do funcionário. Aí eu fui ver o que era ser irreverente. Irreverente é aquele que não tem reverência, é aquele que não cumpre ordens. Isso é ser irreverente. Então, quando a gente fala assim, fulano é irreverente. Irreverente não é uma coisa legal. Irreverente não é um adjetivo legal. Irreverente é um indivíduo que não cumpre ordens, né? que não segue ninguém. Tá? Então, olha aqui, ó. Apresentando pouca deferência para os seus amigos, impaciente em relação a obstáculos ou conselhos que entrem em conflito com seus desejos, às vezes de uma obstinação pertinaz, e ainda assim caprichoso e vacilante. Imagina muitos planos para operações futuras, os quais, logo que arranjados, eram abandonados em troca de outros que lhe parecessem mais exequíveis. Sua mente mudou radicalmente, tão decididamente que seus amigos e conhecidos disseram que ele não era mais o Cage. Isso é o relato que se tem sobre o Finas Cage, sobre essa mudança comportamental que tem o Finas Cage. Por isso tem uma brincadeira na neuro, não é? Quando o cara começa a fazer muita loucura, quando o cara começa a ter assim, quando ele tem um comportamento que 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 tu não espera, assim, sabe? Quando ele faz uma coisa que é isso que esse cara tá fazendo, não é? Se brinca e se diz o seguinte, né? Se diz que ele perdeu o lobo frontal. Isso é uma brincadeira que quem conhece da neuro, não é? Pode, é uma piadinha interna, quem conhece da neuro pode falar, né? Quando o cara tá muito delirante, assim, muito mal, assim, e tá tendo ideias muito loucas, muito agressivas, muito... Tu pode dizer o seguinte, pode dizer que ele perdeu o lobo frontal, tá? Esse negócio é tão maldito que o Egas Moniz foi o cara que inventou a lobotomia, né? E um dos pacientes que ele fez a lobotomia deu um tiro nele. O Egas Moniz morreu paraplégico, não é? Ficou paraplégico um bom tempo por um paciente que ele lesou o lobo frontal desse paciente com um aparato de metal, não é? Fez aquela lobotomia frontal e a vingança do paciente foi deu um tiro nele e deixou ele paraplégico. A ideia era matar ele, não é? Mas não conseguiu. Ele seguiu uma boa parte da vida dele paraplégico por causa desse paciente, não é? Então, para provar que essa lobotomia não acalmava tanto assim, não é? Ou seja, se não funcionava tão bem para acalmar as pessoas. Aí, um belo dia, tem uma coisa que é interessante, né? Quando a gente inibe completamente o lobo frontal, tu vai saber quem tu é. Tu só sabe realmente quem tu é quando tu faz uma inibição do lobo frontal. Aquela história do bêbado chato, aquilo não é que o bêbado é chato quando ele fica bêbado. Ele é chato. Quando ele bebe, esse chato ele aparece. Porque tu tira o lobo frontal e ele vai se desibir, ele vai mostrar quem ele é. E uma vez eu fui ser submetido a uma cirurgia, era uma uvulopalatoplastia.
Eu tirei a parte da úvula e tirei parte do palato, não é? E fui submetido a essa cirurgia. Tem gente que diz que essa cirurgia hoje, eu fiz a cirurgia há uns 20 anos atrás. Tem gente que diz que essa cirurgia hoje é um terror, é uma mutilação. Tem várias correntes dentro da otorrino, né, sobre essa cirurgia. Bom, na época se fazia, e eu fiz sob orientação médica, não é um excelente otorrino. Comigo deu tudo bem, deu tudo certo. Às vezes eu me engasgo um pouco mais do que deveria, tá? Isso atrapalha um pouco o reflexo da deglutição, mas não são grandes coisas, tá? E aí eu fui submetido a essa cirurgia. E aí eu ia receber um determinado anestésico, não é? E aí eu sabia que na volta dessa anestesia eu ia voltar com o lobo frontal completamente inibido. Não que eu não tivesse tido excessos alcoólicos durante a vida, não pensem que eu tive uma vida santa. Minha vida não foi jejum, celibato e pobreza, não pensem nisso, tá? Então, aí eu conheci o médico é um grande amigo meu, né? E a anestesista também era uma grande amiga minha. E aí a gente conversou o seguinte, não, vamos ver como é que eu vou voltar, não é? Quero ver qual... Porque os pacientes, quando voltam da anestesia, eles fazem coisas muito loucas. Eles falam coisas muito engraçadas. Isso é bem comum. Eu me lembro do senhorzinho que estava do meu lado, se recuperando na sala de recuperação. Ele mexia com as enfermeiras, chamava as enfermeiras disso, daquilo. E aí a enfermeira, como sabia, experiente, né, para acalmar ele, disse assim, ó, eu vou chamar a sua esposa. E aí o velhinho dizia, qual das duas? Não é? E aí, depois que passou o efeito da anestesia, o senhorzinho, quando entrou a esposa dele, né, na sala de recuperação, não é? Ele já estava todo, meu amor, não sei o quê. Então tem um pouco da sensibilidade do pessoal de enfermagem, né? De liberar a visita para o paciente se ele está com ou sem o lobo frontal funcionante, tá? Bom, pois bem. E aí, só que logo que tu volta dessa anestesia, como está potenciando sinapses GABAérgicas, sinapses inibitórias ainda, tu não forma a memória adequadamente. Então, tu volta, faz várias coisas comportamentais engraçadas, não é? Perde o lobo frontal significativamente ali, mas tu não te lembra de nada. E aí vamos ver como é que tu vai voltar sem o lobo frontal. Aí a ideia era o seguinte, a ideia era mas eu pensei, eles vão me contar, mas como eles são meus amigos, eles vão me contar em algum churrasco e vão inventar uma história maluca, não é? E aí vamos fazer assim, a gente vai te filmar quando tu acordar. Tu acorda e a gente filma as primeiras coisas que tu tá falando, né, para ver o que vai sair. E aí eles me filmaram. Eu não tenho esse vídeo, tá? Eu procurei já, não achei esse vídeo. Senão eu teria até colocado aqui. E aí eles me filmam, não é? E aí tu sabe realmente quem tu é, sem o lobo frontal. E eu descobri uma coisa na minha vida. Descobri que eu sou tipo um hippie, assim. Por quê? Tipo esse gordinho hippie aqui, assim, o cara que eu me identifiquei, assim. Porque eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu olhei para eles e falei assim, e aí, bicho, beleza? Foi a primeira coisa que eu acabei falando, a primeira coisa que eles filmaram, assim. Fiquei feliz, gostei de ser um hippie, não é? Bom, pessoal, acho que é isso. Aqui nós encerramos a neurofisiologia, tá? Vocês vão ter todo o semestre para vocês poderem ver as aulas e se divertirem, tá bom? Então foi um prazer ter estado com vocês, tá? Espero que estejam todos super bem, não é? Nas suas casas, que esteja tudo tranquilo. Vamos ver aqui como é que eu faço aqui. Tá aqui. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham
tenho aprendido bastante neurofisiologia. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelos modos de contato que a gente tem, não é? E-mail, Moodle, enfim. E foi um prazer ter passado essa quarentena com vocês. Gostaria de estar em aula ao vivo, não é? Mas espero que os vídeos tenham ajudado bastante. Um grande abraço e qualquer coisa está por aqui.